Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do O Vício. Eu sou o Murilo Oliveira e tô de novo aqui com o Miguel pra gente falar dessa vez sobre o trailer de Loki, o novo trailer, um trailer mais completo que a Marvel divulgou hoje. O que você achou, Miguel? Cara, eu acho que pode ser uma boa série aí que a gente vai ver na Disney Plus. Promete ser uma das melhores até porque eu acho que tem uma liberdade maior ali do que as outras que a gente tem assistido agora, né? Porque se passa em um universo, numa linha temporal paralela, na verdade. Eu Em acho que ele várias, né? vai, eu acho que ele vai oferecer aquilo que a galera queria muito ver em WandaVision, né? E essa série do Loki não vai ter como fugir disso, que é tratar de linhas alternativas, tratar de multiverso, talvez, enfim, talvez não, né? Porque como vai tratar de muitas linhas temporais, é um multiverso, por assim dizer. E é interessante que a gente vê ali, né? A gente entende um pouco mais do plot da série a partir desse trailer. A gente tem ali o TVA, que é um grupo que existe nos quadrinhos, eles são os Guardiões do Tempo. E a gente vê que naquela cena do Ultimato, onde aquele Loki, daquela linha alternativa, foge com o Tesseract, ele é imediatamente pego e ele é imediatamente levado ali pelos Guardiões do Tempo, porque ele ferrou com a realidade fazendo aquilo. E aí a gente tem uma ceninha ali do personagem do Owen Wilson, mostrando pra ele as diversas linhas alternativas que aquilo ali gerou. Uma cena parecida, algo parecido com aquilo que a anciã tinha falado pro Bruce Banner, né? Das linhas se Isso. criando, as linhas surgindo. E a gente vê isso ali na tela no monitor. E aí o Loki vai Que ser no esse cara. caso, os Vingadores consertaram quase todas, né? Sim, sim. Quando o Inclusive Steve devolveu. no final do filme, o Steve ele devolve, né? Todas as joias do infinito. O pessoal até brinca Eu falo isso que. porque pra ninguém perguntar porque essa galera não foi atrás dos Vingadores, né, no caso. Eles iriam provavelmente se o Steve não devolvesse. E no trailer a gente vê que é citado também uma variante Loki, né? A gente tem ali essa questão das variantes e talvez o Loki seja, por ele ser um deus da trapaça, por ele ser esse agente do caos, talvez o Loki tenha criado uma variante é, que é muito mais perigosa, muito mais danosa para as linhas temporais, né? A gente vê ali que ele aparece em diversos locais, tem uma Nova York destruída, né? Tem um outro Tem com a local que é torre dos Vingadores em ruínas e tal. isso, tem uma outra ali que Inclusive, é. eu acho que a gente vai ver outras versões do Loki durante Sim. a série. Então, eu acredito que aquele Loki que aparece com um bottom ali de presidente, né? No caso, como Uhum. se ele fosse candidato a presidente. Eu acho que aquele não é o Loki principal, no caso, deve ser uma das variantes. Do mesmo jeito que tem uma pessoa, tem uma atriz que faz muito tempo que tem um rumor que ela vai ser uma versão feminina do Loki, né? Também. Que eu Sim. acho que é uma coisa bem possível que seja também outra variante. E também tem um rumor que vai ter um Kid Loki lá, que possivelmente seria parte dos Jovens Vingadores. Seria legal. E a gente tem, nesse trailer, a gente vê meio que uma Asgard com o Loki, talvez como rei de Asgard, né? A gente tem um take ali que Sim, mostra também. Asgard, uma pessoa próxima ao trono que parece ser o Loki. E é um trono que tem umas serpentes, assim. Então eu acho que talvez seja uma realidade onde o Loki é o rei de Asgard. É, porque como a gente vê aquela cena que você falou, que tem vários branches ali, várias ramificações, no caso, então a gente fica na expectativa de que cada ramificação daquela tem uma versão do Loki diferente, com alguma coisa diferente, assim, por exemplo, Sim. uma com Nova York toda destruída, outra com Loki sendo o rei de Asgard. Então, eu acho que ele vai. Possivelmente, eu acho que cada episódio se daria em uma realidade dessa, entendeu? Uhum. Pode ser, faz sentido. A gente tem até uma cena dele com o que parece ser a Viúva Negra, né? Parece ser Vormir. E ela aparece de costas, ela tinha aparecido no teaser anterior e aparece aqui de novo sentada com ele. Dá a entender muito, parece muito que é a Viúva Negra, mas a Marvel tá fazendo um mistério a respeito disso. E tem muita gente achando que ali pode ser uma versão do Loki também, pode ser a Lady Loki ali. Mas parece muito com a Viúva Negra. Talvez até seja a Lady Loki se passando por Viúva Negra, e por isso que tem o visual da Viúva Negra, só pra enganar ele, talvez, enfim. Mas eu concordo com isso aí, eu acho que a série vai se tratar do Loki indo para essas versões alternativas e lidando com esses outros Locks alternativos e resolvendo os problemas. Mas o que eu achei interessante, Miguel, é que a gente vê ali o que parece ser o vilão da série, né? O que ele parece que ele vai tentar impedir o Loki de consertar as coisas. Ele aparece ali, uma pessoa encapuzada que aparece ali em alguns momentos desse trailer. Existe uma teoria de que aquele ali é um Loki, é um dos Locks que está tentando impedir. Mas eu acho interessante a gente pensar também no Kang. Quando a gente fala de quadrinhos Marvel, quando a gente fala sobre
linhas temporais alternativas e tudo mais, a gente sempre lembra do Kang, o Conquistador, que ele já foi escalado no universo cinematográfico Marvel. O ator é aquele ator de Lovecraft Country, uma série do HBO, eu esqueci o nome dele agora, mas ele vai estar em Homem-Formiga 3, esse ator que vai ser o Kang vai ser apresentado em Homem-Formiga 3, então pode ser que ele já seja citado aqui, ou ele apareça ali encapuzado nas sombras. O que você acha? Existe essa possibilidade? Cara, eu acho que, rapaz, sendo bem sincero, eu acho que é mais fácil ser o próprio Loki. Ser um Loki, Uma né? versão aí, tipo Rick and Morty, que a gente vai ver vários Será personagens. então que o Kang nessa série vai ser o Mephisto de WandaVision? Várias teorias a respeito do Eu Kang. acho que vai surgir aí muita teoria sobre o Kang, mas eu acho que o Kang não vai aparecer porque por causa daquela história que a gente sempre vive repetindo aqui, que virou já assunto batido, que tipo, as séries têm que apresentar coisas que não façam tanta diferença para quem acompanha só os filmes. Então eu acho que tipo apresentar o Kang agora queimaria um pouco o cartucho para o filme do Homem-Formiga. Então, Ou criaria um interesse, talvez se ele for só citado, por exemplo, sabe? Acho que talvez não, criasse. citado, É, eu acho que pode ser. E, na verdade, eu gostaria de ver isso, mas é uma coisa que a gente falou sobre isso já na análise do episódio 3 de Falcão e o Soldado Invernal, que a gente gostaria de ver essas citações até para as coisas que eles estão preparando, como X-Men, Quarteto Fantástico. Seria bem interessante que começassem a citar as coisas, até porque eles já estão aí, né, no caso. Se vão aparecer em algum ponto, é porque já estão aí. Existem esses personagens, porque, por exemplo, uma coisa que eu gostei, que a gente lembra muito ali, é que, por exemplo, em Capitão América Soldado Invernal, citou o Stephen Strange bem antes da gente ver o sim, personagem ganhar um filme, né? sim, Lembra, no caso? verdade. Foi Que ele a era um dos Hydra... alvos, né? Ele era um dos alvos da Hydra. É, a Hydra falou, e ele ainda nem era nem um Doutor Estranho, né, no caso. Então a Hydra é como se a inteligência artificial lá da Hydra tivesse visto, pelo menos a explicação do Kevin Feige é que a inteligência artificial da Hydra tem um cálculo lá que já detecta possíveis ameaças para a Hydra, no caso, e o Stephen Strange apareceu como uma delas, pelo cálculo lá. Então, tipo, esse tipo de citação eu acho muito interessante e acho que faz bem para gerar esse interesse que você falou e também para gerar expectativa, para que as pessoas saibam que aquele universo já traz aqueles personagens. Como, por exemplo, a Marvel está com os direitos do Demolidor e, tipo, a gente não sabe se ela vai fazer alguma coisa, mas, por exemplo, o Cavaleiro da Lua vai aparecer. Então, tipo, esses personagens que já estão sob o guarda-chuva da Marvel já deviam ter sido citados em algum momento, até para que tipo, não cause um estranhamento que, por exemplo, quando a gente vê ali, de toda forma, a Capitã Marvel, quando ela foi adicionada no universo cinematográfico da Marvel, ela criou um paradoxo, né, ali, porque, por Uhum. exemplo, até uma das coisas que você fez no seu vídeo lá, é que o Nick Fury falou que o primeiro encontro alienígena, no caso, tem sido com o Thor. Só que aí ele já tinha encontrado antes, que a SHIELD, por exemplo, ainda estava escolhendo o nome, na verdade já existia há dezenas de anos. Então, essas coisas, para evitar esses novos paradoxos, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar nisso. Eu acredito que a Marvel deveria ter já começado a citar. Então, citar o Kang, pelo menos, seria interessante. Se aparecesse pelo menos o nome dele ali numa lista ali dentro do arquivo da TVA ou alguma coisa assim, entendeu? Faz sentido, porque a não ser que a ideia seja que ele surja, né, que a origem deles seja ali realmente no Homem-Formiga 3. O que eu acho que não seria muito legal. Eu acho que para um peso do Kang, eu acho que é mais interessante ele já ser uma ameaça. Acho que a gente não precisa. É o tipo de personagem tipo o Thanos. A gente não precisa ver a origem desse personagem. A gente não precisa ver ele se tornando o Kang. Ele precisa já surgir como Kang, já surgir como essa ameaça de linhas temporais e tudo mais. E como é uma série que vai tratar dos caras que são os guardiões do tempo, eu acho que seria interessante ele ser pelo menos citado aí como essa ameaça. Mas eu tô contigo de que eu acho que a ameaça de fato vai acabar sendo um Loki, de fato. Agora, outra coisa interessante, Miguel, é que já que a gente vai ter linhas alternativas e tudo mais, provavelmente, né, a gente vai ter versões alternativas do Thor e do Heimdall e tudo mais. Inclusive, tem uma cena, não nesse trailer, mas no anterior, onde Loki pula
do avião lá, e ele cita o Thor, e ele fala, Randall, não sei o que, é agora. Aí eles usam a Bifrost e ele é pego ali, né? Ele é transportado, dando a entender que a gente vai ter versões alternativas desses personagens também. Que personagens você espera ver de forma alternativa nessa série? Cara, eu acho que, por exemplo, realmente agora eu fiquei curioso porque, por exemplo, o Idris Elba, será que ele aparece mesmo na série? Então, Ele então, tava tá no esse tempo Esquadrão todo Suicida. gravando. Ele tava gravando Esquadrão Suicida. E o Idris Elba até ficou doente, né? Durante agora a crise global e tal. E aí a gente não tem noção se ele chegou a gravar. Pode ser que apareça de costas algum dublê e tudo mais. Por exemplo, mostre só a armadura, alguma coisa assim. Ou então, como a gente tá lidando com Mas linhas alternativas, multiverso e tudo mais, talvez seja um outro outro Randall. ator, É, né? um outro ator. Acho que É. abre espaço pra isso até. Como pode ser uma linha alternativa, no caso, pode ser realmente outro ator, a gente não sabe como ficou. Se bem que ali provavelmente seria a mesma. Até o que a gente sabe o passado é igual, né? Até aquele ponto de É, Vingadores em que eles interferiram. é. Então a gente não sabe como fica dali pra É frente. Pode interessante a gente ser. pensar nisso, que não é o que a gente vai ver nessa série, talvez a gente esteja se precipitando aqui falando sobre o multiverso, mas até então o que a gente vai ver ali não é exatamente um multiverso, né? São linhas Não, alternativas, mas isso, exato. não é Porque exatamente um que tem multiverso. até tem ali o mesmo. Tem o mesmo ponto de origem, no Isso, a gente caso, que tem é até uma aquele linha filme principal, Vingadores. né? A gente tem uma linha principal ali e as ramificações saindo de dentro dela. Acho que quando a gente fala Então o de. que. Eu acho que quando a gente fala de multiverso, a gente está falando de outras linhas principais como aquela, não é isso? Isso. Então, por exemplo, pode ser porque a gente tem algumas mudanças ali, por exemplo, de tudo que veio de Vingadores pra frente. Então, todos os personagens e filmes que vieram depois de Vingadores, que são muitos, né? No caso, é praticamente as outras fases ali. Então, a gente pode ter diferenças, no caso. Por exemplo, nunca ter Uhum. o Doutor Estranho, ou nunca ter ou- outros, como por exemplo, nunca chegar a conhecer o Homem-Formiga, nunca chegar, então, tipo, pelo menos o jovem, né? Não o velho, que ele já, já existia até ali. Sim. Então, tipo, a gente pode ter algumas variações sim nesse caso, mas tudo que veio antes de até Vingadores, no caso, em tese é praticamente a mesma coisa, né, ali. É. Enfim, acho que a gente Aí, já cobriu bem o trailer, né? Não teve muita revelação, não. foi um trailer até curto, né? No caso, seria bom que a Uhum. gente tivesse mais coisas. É, mas foi interessante que ele Também, estipulou do que vai se tratar a trama, né? O Loki foi pego ali, aquele Loki, quando ele rouba o Tesseract, ele ferrou as linhas alternativas, ele criou muitas variantes e aí ele precisa consertar esse problema. A gente não tinha entendido muito bem qual seria ainda o plot da série e agora ficou bem claro. e fica bem claro também que ele vai trair o cara Ah, sabe vai. também Em que algum foi momento o ele, em Wilson, algum no momento caso, ele vai. o Mobius, né, no caso, Em algum momento ele vai. Bom, então, vai galera, trair. então é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse trailer, o que você acha que faltou a gente comentar aqui. Dá o seu feedback, deixa o seu like também se você gostou. Se não for inscrito, se inscreva porque tem vídeo aqui nesse canal todo dia, às vezes até mais de um vídeo. Na maioria das vezes tem mais de um vídeo, eu sempre posto um e Miguel posto outro. Então se inscrevam aí, fiquem ligados nas novidades do canal, cliquem no sininho para receber todas as nossas notificações e acessem o nosso site ovicio.com.br, melhor local para você ficar por dentro de tudo no mundo do entretenimento. Então é isso, vemos vocês numa próxima. Valeu! Valeu.